Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Vamos aqui a mais uma aula da nossa disciplina de estruturas hiperestáticas, tá joia? Bom, pessoal, antes da gente começar, né, eu sempre faço com vocês um breve recapitulando, né, do que a gente aprendeu até aqui. Então eu vou falar em linhas gerais, né, dos métodos, porque hoje a gente vai precisar, na verdade, de conhecer, não de conhecer, mas de ter alguma noção, né, de lembrar, né, de algum deles. Deixa eu só pular aqui. Tudo certo, eu acho que para mim apareceu que não estava, né? A gente começou entendendo o que são estruturas hiperestáticas, né? Estruturas estaticamente indeterminadas, qual que é a diferença das estruturas isostáticas. Falamos de estrutura que tem 1 grau hiperestático, estruturas com 2, 3, 4, 5 graus hiperestáticos. Depois disso, falamos dos teoremas, né? E dos princípios. A ideia que surge é como que a gente vai fazer para determinar essas estruturas, né? Que possuem aí muito mais graus, muito mais incógnitas do que equações. A gente viu que tem alguns teoremas, o principal dele é o método do trabalho virtual. Também temos o teorema de Castigliano, né, que são teoremas que a gente tem que fazer integral, encontrar a equação do momento. Né? Falamos também do método das forças, né, que ele é um método que consiste em aplicar uma força unitária num ponto, fazer uma sobreposição de efeitos de deslocamento, e a partir desses efeitos de deslocamento, a gente gera também a integral de momento, né, faz a derivada primeira dela, e a gente consegue encontrar aí, né, as reações de apoio através dos deslocamentos, né. Falamos do método deslocamento, a gente fala do método da força, agora a gente fala do método deslocamento, que também consiste na mesma lógica do princípio do trabalho virtual, né? Só que você vai aplicando deslocamentos, em vez de você aplicar força, você aplica deslocamentos nas incógnitas. E aí você vai gerando um sisteminha de equações, né, que em função dessas equações você consegue determinar as reações de apoio de cada ponto da sua estrutura, né? Falamos também das linhas de influência, né? Vimos que, principalmente nas aulas passadas, a gente vem falando de linha de influência. A gente viu que a linha de influência, ela depende, né? Ela acontece principalmente quando a gente tem carga móvel, né? E quando que a gente tem carga móvel numa estrutura? Quando a gente está trabalhando principalmente com pontes, né? Com cargas que elas não são. A gente é muito acostumado, né? A trabalhar com carga, né, estática, né? Carga parada. Então você tem um carregamento distribuído em cima da estrutura. Ele está parado na estrutura, ele não vai para lugar nenhum, né? A carga móvel ela se movimenta. Então, quando ela está se movimentando para a estrutura, em cada ponto que ela passa, ela vai gerar um certo diagrama, ela vai gerar um certo esforço. E o que interessa para a gente? Descobrir qual que é o pior ponto, né? Não precisa saber todos os pontos. Eu preciso saber, dentre todos os pontos que está sendo aplicado, qual deles é o pior de todos, né? Porque lá em estruturas de concreto, em pontes, vão ter que falar, olha, dada, né, a linha de influência, vamos aqui determinar, calcular, dimensionar a seção da ponte e tal para aquele ponto de aplicação, né? Então a gente entendeu como que isso é feito para estruturas isostáticas, primeiramente, só que a gente sabe que em pontes, né, em grandes estruturas, muito, mas muito dificilmente você vai ter uma estrutura isostática, né? A maioria das estruturas são todas hiperestáticas. Então vimos isso para estruturas isostáticas. Depois de visto isso para estruturas isostáticas, a gente viu como que isso é feito em estruturas hiperestáticas, né? Que são linhas de influência com vários graus de indeterminação, né? Vimos os métodos de aplicação, como que eu faço isso para esforço cortante, como que eu faço isso para momento, né? Que são geralmente os principais, né? Os principais esforços que podem acontecer nesse tipo de estrutura. E na aula passada a gente viu sobre representação esquemática, né? Como que eu faço para mostrar, né, por A mais B, que uma linha de influência existe, porque quando eu tenho linhas de influência, eu vou ter uma linha de influência positiva e uma linha de influência negativa, né, que vai me mostrar ali uma envoltória,
né? Então, seria duas linhas que vão traçar onde o esforço é máximo e onde o esforço é mínimo. E é isso que me interessa, né? Encontrar essa faixa de trabalho. A gente viu que é muito simples, né? O cálculo são equaçõezinhas de uma coisa multiplica pela outra, divide. Não tem nada muito diferente, nem muito complexo quanto a isso, né? São princípios simples. E aí, na aula de hoje, a gente vai começar um conteúdo novo. A gente vai começar com análise matricial, né? A análise matricial, ela precisa de alguns dos métodos que a gente tratou anteriormente, mas é aplicada de uma maneira diferente, né? A análise matricial, ela geralmente, ela é aplicada para quando você precisa ou você vai resolver ou criar um programa, né? Para você resolver ou fazer uma análise de uma estrutura muito complexa, né? Uma matriz, uma treliça, uma viga muito complexa, né? Que nem os sistemas de software comumente utilizados conseguem resolver. E aí você precisa gerar, né, uma matriz que expresse os esforços dessa estrutura para que você programe ela, né, no programa e aí consiga fazer essa análise. Né? Geralmente são estruturas um pouco mais complexas. Estruturas mais simples, você colocar no F2, em qualquer software mais simples de análise estrutural, ele vai te dar toda a análise, né? Isso aqui são situações, né, um pouco mais diferentes. Então a gente vai ver, né, toda a resolução de dedução e como que eu chego nas equações, o porquê que elas existem, o que que veio do que, né, as equações finais e principais, tá? Para que se vocês um dia precisarem aplicar isso em software e fazer uma análise estrutural mais detalhada, vocês tenham um embasamento, tá? Os exercícios de hoje eu vou deixar como tarefa para que vocês façam, né? Eles estão lá no livro didático de vocês, todos resolvidos. Não tem nem muito exercício, porque a gente só consegue trabalhar manualmente com uma treliça com até um certo grau de complexidade. Se você passar muito desse grau de complexidade, você vai começar a ter uma matriz muito grande. E aí o cálculo manual fica quase que inviável, né? Então vocês vão ver que depois tem exercício para resolvido. Não é difícil de resolver os exercícios, porque uma vez que você tem a equação final, é questão de substituir os números dentro da equação e resolver. Né? O mais difícil é entender o que que acontece, de onde que isso veio e como utilizar caso for fazer uma análise computacional, né? Deixa eu deixar aqui, né? A gente viu lá atrás, né, igual eu falei para vocês agora recapitulando, que um dos métodos é o método de deslocamento, que ele vai usar a rigidez, né, da estrutura. Até falei para vocês lá naquela aula que o nome dele, né, ele também é conhecido como método da rigidez em alguns locais, né? E esse método, né, ele pode ser empregado para a resolução dos mais diversos tipos de estruturas, né? Sejam elas isostáticas ou hiperestáticas, tá? Depende do que você quer fazer. Se for para determinar a reação de apoio, não precisa, né? Com uma estrutura isostática. Mas dependendo do tipo de esforço, tipo de análise que eu for realizar, eu vou precisar, tá? Isso pode ser para treliça, para viga, para pórtico, né? Em duas ou em tridimensional. Viga e pórtico, dificilmente você vai ter uma análise tridimensional, você vai fazer uma análise para cada pórtico em planos, né? Agora, treliças, às vezes, elas são tridimensionais. Quando elas são tridimensionais, aí o sistema de análise aqui, né? Falei para vocês lá no primeiro bimestre, né? O sistema de análise de treliças tridimensionais é extremamente complexo. A gente até viu o porquê que é tão complexo, né? Isso tanto em duas quanto em três dimensões, né? Então, esse método é uma simplificação do método de elementos finitos. O método de elementos finitos é um método que a gente não trabalha geralmente na graduação. A não ser que você jogue uma disciplina optativa, porque ele é complexo, né? Ele é um método geralmente focado para análise computacional. Então você faz uma matriz mãe, né, a partir de integrais e de derivadas de segunda ordem, dos esforços, dos deslocamentos, de uma estrutura, de uma superfície já. Eu nem trabalho com bairro, eu trabalho com superfícies, eu trabalho com, né, superfícies gaussianas. Então, assim, é um pouco mais complexo, é um pouco mais aprofundado e é para uma análise um pouco mais específica, né? Digamos que você vai fazer uma análise de uma barra de torção no eixo de um carro, né? Você tem que entrar com métodos de elementos finitos, porque isso está movimentando no espaço no tempo, ou isso, a carga é cinética, então aí começa a entrar com os carregamentos um pouco mais complexos, né? E aí a coisa vai aprofundando, né?
de maneira geral, em estruturas ele é sim aplicado, mas em situações mais específicas. Então, por isso que geralmente o método de elementos finitos ele é tratado em mestrados, doutorados, disciplinas optativas, às vezes em estudos de pós-graduação, tá? Mas é um pouco mais complexo. E ele é um método igual ao método do princípio do trabalho virtual, ele permeia em diversas áreas, né? O pessoal da mecânica do solo, dos elementos finitos, o pessoal de fundações, os elementos finitos e algumas coisas, estruturas, os elementos finitos, né? Até o pessoal de hidráulica, dependendo do que for fazer, em algumas aplicações o exercício começa a ficar matricial e complexo, aí você tem que entrar com métodos de elementos finitos para conseguir resolver ele, né? Ter uma resposta analítica, tá? Então, são utilizados pelos mais sofisticados programas computacionais na análise estrutural, né? E para sua aplicação, a estrutura é dividida em uma série de elementos, né? Lá no elemento finito. No caso das treliças, cada barra é um elemento, e esses elementos são conectados pelos nós. Isso aí vocês já sabem, né? Treliça a gente tem barras, né? Eu tenho aqui, por exemplo, barra A, barra 1, barra 2, barra 3, e nos encontros aqui a gente tem nós, né? Então, esses nós que fazem a conexão. Como o enfoque do método de rigidez e a sua implementação computacional, tá bom? Então, por isso que a gente faz em forma de matriz, tá? Porque o enfoque da aula de hoje é mostrar, né, como que computacionalmente a gente faria a implementação disso. O que facilita a programação desse método, porque a cálculo matricial para você programar é muito mais fácil, né? Não precisa se preocupar agora, professor, mas a gente não viu o software e tal. Não, você tem que só entender para ser básico. Quando chegar lá em concreto, quando chegar na disciplina que realmente tem a estrutura, com a seção, com modularidade, etc e tal, aí vocês vão ter que, né, fazer o teste, ver no Everik, no TQS, aí tem N softwares, né? Já tem uma aula conceitual para que vocês entendam qual que é o princípio disso, tá? O que facilita a programação desse método, né? Então, por esse motivo, esse método de análise estrutural também pode ser chamado de análise matricial, né? A gente chama de análise matricial de treliças, tanto é que eu deixei até o título da aula assim, tá? Então, para iniciar, só para a gente começar a entender de onde vem isso, né? Digamos que eu tenho essa treliça aqui, ó, treliça com a barra 1, barra 2, barra 3. Então, para iniciar a aplicação do método da rigidez, né, ou o método de análise matricial, devemos fazer a identificação e numeração dos membros, né, barras, e dos nós da treliça. Então, na figura, né, os membros estão numerados dentro de um quadrado. Então, eu tenho aqui, ó, membro 1, membro 2 e membro 3, né? Enquanto os nós estão numerados dentro de um círculo. Então, aqui eu tenho nó 1, nó 2 e nó 3. Perfeito, né? Para definir os nós inicial e final de cada membro, uma seta voltada para o nó final. Então, ó, esse é o nó inicial, esse é o final. Esse é o nó inicial, esse é o final. Esse é o nó inicial, esse é o final. Então, do inicial para o final, eu coloco uma setinha, tá vendo? Tá? É importante eu saber qual que vai ser meu inicial e qual vai ser meu final. Então, isso aqui eu que determino, eu posso chutar de começo. Tá, mas sempre tem que desenhar isso daqui. A seguir, a gente vai fazer o quê, né? Vai definir as coordenadas globais e locais, né? Coordenada global, gente, eu vou colocar um eixo aqui, né? Eu coloquei aqui em cima, só para deixar, mas é como se eu colocasse um eixo aqui, né? Eu vou fazer pontilhado, né? Um eixo Y e um eixo X, para eu conseguir ter um plano cartesiano aqui. Isso aqui são coordenadas globais, né? A gente chama de coordenadas globais porque elas estão num plano cartesiano, que é o plano mais comumente utilizado. Só que também tem as coordenadas locais. Quando eu falo coordenada local, eu passo um eixo, né, em cima da treliça. Ó. Aqui seria o meu eixo Y e aqui seria o meu eixo X, tá vendo? Porque essa barra, por exemplo, ela é inclinada. Ela vai ter que rotacionar para cá. Então, como ela não é inclinada, eu passo um eixo, né, como se eu apagasse aqui o meu eixo. Ó. Deixa eu apagar. Se eu fiz pontilhadinho, ficou pior. Quando eu traço um eixo local, é como se eu fizesse aqui. Eu vou fazer direto para não ficar pontilhado, senão dá problema. Ó. Eu faria assim, ó. Né? Aqui, ó, em cima da barra, é meu eixo X. E perpendicular a ela, eu traçaria um eixo Y. Isso aqui é meu eixo local dessa barra. Né? Essa daqui vai ser o mesmo que o normal. Essa daqui é a mesma coisa. Eu teria aqui, ó, um eixo X. E traçaria aqui na perpendicular um eixo Y. Começa a ter eixos para cada barra, né? Ele nem representa tudo isso, porque senão vira uma bagunça aqui, né? Vou até apagar aqui. Vira uma bagunça aqui, depois ninguém consegue entender o que é isso.
Isso daqui serve para quê? Para eu definir o sentido dos deslocamentos. Eu tenho que falar se o sentido é em X, se o sentido é Y, se é positivo, se é negativo. A gente já vai ver como é que isso é feito. Já o sistema de coordenadas, né? Esse sistema aqui eu chamo de X e Y. O sistema de coordenada o sistema de coordenada secundário, né? Que é o sistema de coordenada local. A gente chama ele de x' e de y', tá? Eu voltei para ver se aqui eu tinha deixado linha, tá assim. Eu chamo ele de x' e de y', tá vendo? Então sempre que o linha é o local e o normal é o global, né? E será usado para definir as direções e o sentido dos deslocamentos e esforços internos ao longo do comprimento de cada membro, né? Quando eu estiver trabalhando com cada membro, eu vou falar aqui desse eixo, né? Conforme figura, a gente vai ver já já. A origem do sistema de coordenadas locais de um membro sempre é posicionado no nó inicial, tá? Então, por exemplo, essa daqui é a 2, né? O nó inicial é aqui, certo? Ó, o nó inicial era esse, a seta está apontando para o nó final. Então, o meu zero sempre é no nó inicial, porque senão depois eu me perco. Se eu começar a considerar cada uma de um jeito, vai dar errado o cálculo? Não vai dar mais alguma coisa ou menos alguma coisa. Mas se eu não fazer assim, eu me perco, né? Eu me perco totalmente. Então, os deslocamentos que podem ocorrer em um nó de uma dada estrutura são denominados graus de liberdade, né? É a mesma coisa do método de deslocamentos. Se eu tenho 3 deslocamentos que podem ocorrer, eu tenho 3 graus de liberdade, quer dizer que a estrutura pode se mover x em y, né, ou em z. Em uma treliça plana, cada nó poderia apresentar 3 deslocamentos, né? Poderia ter um deslocamento vertical, um horizontal e um momento. Só que, como os nós da treliça são considerados rótulas, quase que, né, eles não têm rotação nesse local, então o momento ele não vai fazer parte das incógnitas do nosso problema. A gente vai trabalhar só com deslocamento vertical e deslocamento horizontal, porque já que a rotação nos nós não é transmitida, né? O momento de uma treliça não passa para outra, ele acaba ali, tá? Então, cada nó da treliça vai ter 2 graus de liberdade. Deslocamento horizontal e vertical. E cada um desses graus de liberdade, os nós da treliça deve ser numerado segundo a orientação de coordenadas globais. A gente já nomeou aqui, né? A matriz de rigidez de um membro, segundo a orientação das coordenadas locais x e y, representa a relação entre a força e deslocamento. Então, quando eu faço uma matriz rigidez, já vamos ver como é que a gente faz isso, eu estou fazendo uma relação entre a força sendo aplicada nos membros e o deslocamento que acontece, né? No caso de barras de treliça, temos apenas forças e deslocamentos atuando ao longo do eixo longitudinal da barra, eixo X. Treliça trabalha com o quê? Com compressão, certo? Lembra? Quando eu tenho uma treliça, ela sempre tem normal aqui aplicando. Então é mais fácil, fica mais simples de resolver, tá? E conforme estudado anteriormente, né, ao aplicarmos um deslocamento unitário ao longo do eixo longitudinal de uma barra de comprimento L, as forças que aparecem nas extremidades da barra para que o deslocamento unitário seja mantido são dadas por quê? Lembra? Quando eu aplico uma força unitária, né, o que aparece lá na ponta da barra, né, para que seja mantida, são dadas pelo coeficiente de rigidez, lembra? Que é E vezes A dividido por quem? Por L, né? Vocês lembram disso? Aqui é a rigidez. Apresentado em sentido opostos em cada extremidade da barra. Assim, caso o deslocamento aplicado na extremidade da barra seja diferente do valor unitário, eu só preciso multiplicar ele por essa taxa aqui. A gente lembra disso, né? É como se essa taxa de rigidez que a minha estrutura tem a dado deslocamento. Então, eu tenho casos, né? Vamos pensar que aqui é uma barra, né? Caso 1, um engaste e uma barra. Se ela apresentar um deslocamento aqui, ó, nesse ponto, como aqui é um engaste, aqui não desloca. Quer dizer que eu tenho forças chegando na estrutura, né? Ó, que estão comprimindo, fazendo ela vir para dentro aqui. Ó, então eu tenho essas forças chegando, né? Se eu tiver um deslocamento, por exemplo, para cá, ó, daqui para cá, quer dizer que isso está tracionando, né? Minha barra está tentando esticar ela, ó, não está comprimindo, ela está tentando esticar ela. E o caso 3 é onde eu tenho as duas coisas, né? A barra encurtou para cá e esticou para cá. Geralmente é isso que acontece. Tem uma força chegando daqui, outra dali, né? Então eu teria uma força aqui chegando e uma força saindo, né? Isso aqui geralmente é o que mais acontece. Ou poderia ser assim, ó, essa chegando aqui e essa saindo aqui, tá? Não tem regra muito de sentido, a gente vai ver aqui. Então, no caso 1, né, um deslocamento DI, ó,
DI, tá? É aplicado no nó inicial da barra, surgindo as forças FI e FF, nos nós inicial e final, respectivamente. A força FI é positiva, está nesse sentido aqui é positivo, enquanto a força FF é negativa, pois está no seu sentido negativo, né? E os valores delas são, bom, FI a gente já sabe, né? Que no final da barra, a taxa de deslocamento é EA sobre L, vezes quem? DI, que é o deslocamento que eu apliquei, certo? Que é uma variação em espaço de X. Só isso. Tá, aqui eu determino essa força. Aqui, ó, mesma coisa, né? Quando eu vou aqui pro FF, é a mesma coisa. Só qual que é a diferença? Como ela tá no sentido negativo, ó, menos EA sobre L vezes quem? DI, que é o deslocamento que foi aplicado na viga. Acabou. Então eu tenho que tomar muito cuidado com o sinal nessa hora, tá? De ver que sentido que tá a força e qual que vai ser dada aqui a denotação. No caso 2, mesma coisa, ó. Aqui ela tá no sentido negativo, então é menos, né? Aqui tá vendo que é FI duas linhas, ó. Então FI duas linhas é menos EA sobre L DF, que ela é negativa. E aqui é positivo, então é FF duas linhas EA sobre L DF positivo. Então no caso 2, um deslocamento é aplicado no nó final da barra, surgindo as forças FI duas linhas e FF duas linhas, nos nós iniciais e final da barra, respectivamente, dados por, né, as duas equações que aqui apresento, tá? Se eu pegar essas equações e começar a isolar esses esforços, né? E aí eu vou chegar no caso 3. Antes de eu falar de isolar, eu vou chegar no caso 3. Espera aí, vai ficar mais fácil. No caso 3, ó, é o que eu falei para vocês, é o que mais acontece. Eu tenho FI e FF, né? Então, FI vai ser EA sobre L DI, né? Menos EA sobre L DF. Porque eu tenho forças diferentes que geram deslocamentos diferentes. É uma sobreposição dos dois casos, tá vendo? Ó, eu só pegasse o caso 1 e o caso 2, de uma vez só. E a FF, eu vou fazer de novo, como se eu pegasse os dois casos aqui, EA sobre LDI, mais, né, EA sobre LDF. É a mesma coisa eu juntar isso daqui, ó, juntar esse com esse. Depois você junta esse com esse. Aí você chega, isso aqui é o que geralmente acontece, ó, né? Que eu tenho uma sobreposição de efeitos. Então, eu tenho os dois efeitos de um lado e os dois do outro, né? Porque se eu fosse desmembrar isso aqui, por essa força saindo para cá, eu teria que ter uma força contrária aqui. Aí daria uma equação, né? Depois, eu teria que ter essa força chegando e outra força aqui imaginária chegando. Daria outra equação. E eu fazendo isso para esse lado e para esse lado, eu vou gerar essas duas equações. O que eu posso fazer? Tá? Essas forças F e FF que aparecem em duas unidades são obtidas pela superposição, né? O que eu posso fazer depois disso? Né? Eu posso pegar e reescrever isso daqui de forma matricial, né? FI e FF, A sobre L eu coloco em evidência, e aí eu penso, se eu tirei A sobre L aqui, positivo, ficou 1, aqui era negativo, ficou menos 1. E lá era menos 1, e depois era positivo, ficou 1. Vezes quem? A de cima aqui, né? Vezes DI vezes DF, e a outra aqui vezes DI vezes DF. Então eu posso escrever isso matricialmente, né? É aqui que você começa a análise matricial. Quando eu pego um problema que eu sei escrever ele linearmente, eu escrevo matricialmente. Isso aqui me gera a minha matriz F, né, meu sistema F, que é igual a K. A gente vai ver que é isso. K é a matriz rigidez, que é essa matriz aqui, e D é a matriz deslocamento. Né? E aí K, ó, K é isso aqui, é a matriz rigidez, ó, é A sobre L aí, tá? Só para vocês entenderem, ó. K é essa parte aqui, ó, tá? E D é a matriz, né, deslocamento. Tá, então vocês vão ver assim, é não sei o que lá, KTD. K sempre é a matriz de rigidez. T sempre é a matriz que vai falar do deslocamento, da torção, do que quer que seja. Só que aquilo ali é uma simplificação muito simples, né, pra gente entender. A treliça tem barra inclinada, né? O eixo lá, ó, lembra lá atrás, ó? O eixo que eu aplico aqui, ó, né? Eu tô falando, fingindo que eu tô fazendo uma treliça nessa barra aqui, ó, horizontal, ó. Então o eixo é perfeito. Mas se for uma barra inclinada, hein, o que eu faço? A gente tem que transformar esses rotacionar. Então, se eu tivesse, por exemplo, né, uma barra inclinada como essa daqui, ó, né? Se eu tenho aqui no final ó, um deslocamento x, né? Eu tenho aqui um deslocamento aqui também. O que vai acontecer
com essa estrutura, né? Eu vou ter que decompor esse deslocamento em x e em y, igual a gente faz, ó. Desloca aqui, eu decompus esse daqui na horizontal em função desse ângulo θ aqui, ó. Certo? Vendo? Eu fiz uma decomposição de forças, e aqui é a mesma coisa. Se eu tiver um outro esforço, ó, eu vou decompor em y, vou decompor em x em função desse ângulo θ. Decompor em y, decompor em x em função desse ângulo θ. Tá joia? Quando eu faço isso, quando eu entro nessa brincadeira de pegar esse deslocamento aqui, ó, de uma barra inclinada e decomponho ele, o que que acontece? Aqui, ó, eu tenho o ângulo, né? Cateto oposto sobre adjacente, cosseno. Então, aqui eu tenho dx cosseno de θ, mais, como que é esse vetor? dy seno de θ. Né? Vou lá para cá, ó. dfx cosseno de θ, que é igualzinho, que é essa decomposição aqui, e dfy seno de θ, que é essa decomposição aqui. Pronto. Gerei uma matriz que representa a mesma coisa que essa daqui, ó. Deixa eu só apagar esse monte de risco que eu fiz aqui. Não tô me dando nem para ver. Ele é uma matriz que representa a mesma coisa que isso aqui, só que agora com cosseno, seno, porque a barra é inclinada. Então, vocês não vão fugir disso aqui entre a lista, tá? É muito difícil. Tá? Então, vocês vão entrar cosseno, seno, cosseno, seno. Quando eu vou aqui para esse lado, eu tenho que pegar essa força aqui, ó, Fi, que foi gerada, ó, e essa força FF que foi gerada, e fazer o quê? Decompor Fi de Y, Fi de X. FF de Y, FF de X. Certo? Quando eu faço isso, que eu decomponho ela em x e em y, o que acontece? Me aparece um ângulo θ aqui, né? Inclinação, então aqui eu tenho Fi cosseno, né? E aqui eu tenho Fx seno, tá certo? Aqui eu tenho FF cosseno e FF seno, tá vendo? Travei agora que eu fiquei pensando na relação trigonométrica, mas é isso mesmo, tá certo? E aí eu, da mesma forma, consigo representar matricialmente, tá vendo? E aí, se eu pego essas duas matrizes aqui, eu começo a pensar que todo mundo aqui tem sua função, eu isolo elas, né? Eu chego na escrita matricial dela, né? Ó, DI, cosseno de θ, seno de θ, 0, 0. DF, 0, porque eu não tenho nada, 0, porque eu não tenho nada, cosseno de θ, seno de θ. Não precisa se preocupar muito em como que eu passou da forma matricial, isso aqui é dedução, tá? Eu não vou ficar dando essa parte, a gente vai ficar horas aqui fazendo um monte de continha de matriz para chegar no que vai usar mesmo. Vezes DI de x, DI de y, df de x, df de y. Mesma coisa para as forças, ó. Né? Como eu não tenho mais, eu fico com um sistema menor. Eu tenho f cosseno, f0. Aí depois eu tenho f seno, f0. Né? Depois aqui, você vai fazendo distributivo em todo mundo, de fi e de ff. Cheguei na forma matricial. Né? Opa, deixa eu apagar aqui. Que é o que mais importa pra gente. A primeiro ponto, a primeiro momento aqui na aula. Se eu pegar essa mesma matriz aqui, ó, que é essa daqui, né, que eu mostrei para vocês, eu pego essa parte final aqui e eu falo assim, isso daqui é a matriz de deslocamento, né? Só que eu preciso fazer a rigidez. A rigidez eu vou fazer igualzinho a gente fez aqui, né? Vou multiplicar uma coisa pela outra. Eu chego nessa matrizona aqui, ó, né? Deixa eu só apagar para vocês entenderem o que que faz para chegar nessa grandona. Ó, eu tenho aqui, ó, cosseno vezes cosseno, cosseno ao quadrado, né? Eu tenho cosseno vezes o seno, cosseno vezes o seno, né? Aí eu tenho a de cima com a de baixo menos o cosseno. Aí eu vou fazendo nessa multiplicação e eu chego nisso aqui, a matriz K, que é EA sobre L vezes tudo isso daqui. E isso daqui é a matriz de rigidez de uma treliça, tá, gente? Então, tá vendo o que me interessa aqui? O ângulo de inclinação dela. Se eu tiver o ângulo de inclinação dela, eu tiver isso aqui tudo programado no computador, eu não preciso ficar batendo toda hora cosseno ao quadrado, seno ao quadrado, cosseno vezes seno, menos cosseno ao quadrado. Não. Eu vou pegar e vou digitar. Jogo no programa, eu jogo sendo que θ é x, ele vai resolver tudo para mim. Me dou o E, o módulo da cidade.
O computador calcula isso aqui muito mais rápido do que a gente manualmente. Por isso que eu falei, né? Às vezes vocês vão se assustar porque é grande, que é assustador, mas não é, né? São coisas que vocês vão ter que entender o princípio de onde chegou, para depois, quando for aplicar, né, computacionalmente, entender o que tem que fazer, mas não é nada tão complexo, tá? E aí, né, a gente termina, né, aqui. Só que quando eu vou, né, pensar no método da rigidez, né, ele entra nessa equação aqui, ó, né? Ele fala o seguinte: uma vez determinada a matriz de rigidez da treliça, pode-se montar uma equação de rigidez global, porque isso aqui é a matriz de rigidez, esse problema aqui que a gente está resolvendo. Isso aqui é a K, né? Só que eu preciso de uma global. A global, ó, né? FG, vetor global de forças que atuam em cada grau de liberdade, vai ser a matriz de rigidez vezes DG, que é o vetor global de deslocamento que atua em cada grau. Quando eu chegar nessa matriz global, eu chego nessa matriz enorme aqui, ó, né? São 3, né? Essa é igual à multiplicação dessas duas. Você imagina para eu fazer isso aqui manualmente, né? O tanto de continha que eu não tenho que fazer. O que acontece para ajudar a gente é que muitas vezes esses membros aqui, a maioria são zero. Então você começa a zerar tudo, né? Começa a dar zero daqui, zero dali, zero de lá, vai ficando tudo zero, né? E você não precisa calcular tudinho. Mas dependendo do sistema, você tem aqui, né? Aqui eu tenho uma matriz 6 por 6, então eu teria 64. 6 vezes 6, 36 cálculos a ser feitos vezes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 36 vezes 6, vamos ver quanto que ficaria. 36 vezes 6, 6 vezes 36, eu teria que fazer 216 continhas para resolver esse sistema, né? Manualmente dá muito trabalho. Então, para não ter, né, esse problema todo, se você zerar, quando você jogar aqui dentro os valores daqui, resolver que a maioria vai dar zero. Não vai ficar esse monte de coisa. Se eu multiplicar essa por essa, vários cossenos de ângulo vão dar zero. Isso aqui vai cortar tudo. Eu vou chegar no final nisso aqui, tá? Então eu teria EA menos cosseno, menos seno, cosseno, seno, D1, D1, D2, D3, D4. Acabou. Então, a gente chega no final nessa dedução final aqui, né? Que é a mais, né? É a soma de tudo que a gente falou para que você consiga aplicar o método da rigidez, tá bom? Agora, por fim, né? Vocês já conhecem, espero que tenha dado para entender. Caso tenha ficado alguma dúvida, por favor, mandem, tá? Não, vocês estão quietinhos hoje, mas pode perguntar. Eu sei que às vezes assusta. A gente vai ver como que eu faço exatamente a mesma coisa para pórticos e vigas, tá? Perdão, pessoal, tosse, a voz começou a sumir logo cedo. Semana inteira dando aula, né? Chega no sábado, a voz já acabou. Mas a gente vai aprender exatamente os mesmos princípios, só que aplicados, né? Para vigas e pórticos, tá bom? Então vamos lá, né? Para determinar a matriz de rigidez de um elemento, membro de uma viga, considere o elemento, né, da figura. Então eu vou considerar esse elemento aqui, ó, uma viga, né? Na qual está indicado o sistema de coordenadas x, y e z'. Z' estaria saindo aqui para frente, né, para o meu rosto aqui. Tá saindo na sua frente aí. Não consigo ver ele aqui, né? Por que ele está y, x e z'? Porque ele é em relação ao plano da estrutura, né, ao plano daqui da linha. Graças a Deus, o mesmo plano daqui é o mesmo plano normal que a gente sempre usa, né? Como o elemento de tal viga leva em consideração a rigidez, o cisalhamento e a flexão, ele leva a treliça é só compressão, então, né, só tem compressão. Em cada extremidade do elemento existem duas reações, né, segundo uma força cortante, sendo uma força cortante e um momento fletor, estão apresentados aqui, né. No sentido positivo das coordenadas locais para o momento fletor, considere sempre o sentido anti-horário como positivo. Vocês já sabem disso, né? Pela regra da mão direita. Eu só deixei aqui por deixar. E para os deslocamentos lineares e angulares também adotaremos a mesma conversão de sinais, tá? Então você tem aqui, ó, a barra, tem um deslocamento aqui em Y, tem uma resultante, tem um momento aqui, tem um momento aqui, cortante aqui, e aqui eu tenho, né, um deslocamento X. Conforme já apresentado na sessão anterior, né, no que a gente acabou de ver de treliça, para o elemento de barra de treliça, né, a matriz de rigidez de um elemento representa os esforços que surgem nas extremidades. Então, aqui é esse esforço X aqui, né, quando são aplicados deslocamentos unitários. Já o caso do elemento de viga, cada extremidade pode apresentar dois deslocamentos, um transversal, né, e um outro angular, rotacional. Então, dessa forma, são 4 deslocamentos possíveis em um elemento de viga, que eu estou numa matriz de 4x4. Para eu saber esses elementos de rigidez, agora me complica, porque aqui eu tinha só K, 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 cosseno de θ, ângulo de θ. Agora não. Eu tenho que entrar aqui, ó,
eu tenho que saber quais são os valores de rigidez, né? Lembra? A gente tem que usar a rigidez aqui. Eu não vou usar EA sobre L. Eu tenho que ver em função de como a viga está se comportando. Né? É a mesma coisa que a gente já fez lá atrás, na seção 2.3, tá bom? Então, se eu pegar essa viga aqui, né, os valores de cada posição da matriz de rigidez do elemento da viga são obtidos pelos coeficientes, né? E pode-se adotar que quando um deslocamento unitário transversal é aplicado na extremidade inicial do elemento, esse aqui, ó, todos os demais deslocamentos de extremidades são impedidos e surgem as seguintes reações de extremidades. Então, eu teria que VI, se eu considerar que ele é só vertical, eu vou ter 12i, né, sobre L ao cubo. Eu não vou nem entrar muito nisso, né, porque aqui, ó, se eu tenho um deslocamento unitário aqui, tá vendo? 12i sobre L ao cubo, que vocês já lembram. Né, MI, ó, MI é uma rotação nesse ponto. Se eu tenho uma rotação nesse ponto, como que eu faço? Ó, uma rotação aqui, ó, né, ó, 6i sobre L ao quadrado. 6i L ao quadrado. VF é lá no final, tá vendo? Quando eu tenho um deslocamento aqui, ó, unitário, mesma coisa daqui, ó, 12 aí L ao cubo, né? Só que aqui é menos, porque tá do outro lado, né? 12 aí L ao cubo. MF, tá rodando para cá, ó. Tô fazendo esse negócio rodar aqui, ó. Esse aqui é o que roda para cá. Só que, deixa eu só olhar, ele roda para cá, tendo um esforço para cima, né? Tá certo, ó. Não é esse, ó. Por quê? Deixa eu só vou apagar aqui para vocês entenderem, ó. Não é esse aqui, ó. Porque ele tem um esforço para cima, não para baixo. Então, ele tem para cima e roda, só que no sentido contrário. Como aqui o G adotar positivo, eu vou acabar adotando aqui como e adotar negativo por causa do sentido, ele fica menos com menos mais. 6i L ao quadrado. Tá vendo? Aí eu vou montar minha matriz com esses valores aqui, ó, não é mais cosseno de nada, né? Então vai ficar VI vezes isso, VI vezes aquilo, VI vezes aquilo outro, vezes TI, né? Momento, TF, momento. Aí eu chego na minha matriz global, né? Que é FKD, que é a mesma coisa da matriz global da treliça. Lembra lá, ó? FG é KD, né? Aqui também, ó. FKD. Então, demora, né? Você tem que ficar, joga um pra lá, joga outro pra cá. Demora bastante pra fazer isso aqui tudo. Tudo que é T é deslocamento transversal e tudo que é Φ, né? É rotação, tá? Então eu chego na minha equação geral, né, de matriz de viga. Se eu entrar aqui, ó, lembra? A minha FG é a mesma coisa, ó, FG, F1, F2, F2, K1 até 6, D1 até D6, né? Então aqui é exatamente a mesma que os entrelistas, que é a equação geral, né, disso daí. Eu nem fiz isso aqui passo a passo, porque senão ia ficar 1 hora fazendo casinho para chegar nessa equação. Então, uma vez determinada a matriz de rigidez da estrutura, basta resolver o sistema, né, de equações e seguir apresentando a forma matricial para uma via com 6 graus de liberdade, para encontrar os deslocamentos conhecidos e reações de apoio. Mesma coisa, pessoal, quando eu começar a mexer com isso aqui vai dar maioria tudo zero. Tá? É um método análogo da resolução de treliças. Tá? Então, aqui é a mesma coisa. Eu multiplico essa por aquela, ele nem multiplica no material de vocês, porque dá muito grande, dá uma coisa assim obscena. Então o que ele faz? Ele deixa assim, porque quando você for fazer análise no software, o software que vai se virar para fazer isso aqui, não é você que vai ter que ir fazendo manualmente, tá? Para pórticos é exatamente a mesma coisa, tá? A diferença é que o pórtico, ele tem aqui mais formas de girar, porque um pórtico ele é assim, né? Então ele tem formas de deslocamento diferentes, ele pode vir para cá, ele pode sair para fora, né? Ele pode rodar de outros jeitos. Então eu tenho que considerar o cisalhamento, a flexão. Então eu tenho aqui, ó, né, meu eixo, eu tenho cisalhamento, né, compressão, torção. Então eu acabo tendo mais coisinhas para considerar. Quando eu chego na minha equação aqui na minha matriz, é todo o mesmo passo dos outros, tá? Por isso que eu nem vou deixar aqui ficar pisando na mesma tecla, mas eu vou ter aqui, ó, FI, VI, cortante de I, MI, FF, VF, né, MF. E aí, para cada um, eu vou começar tendo também as rigidez de pórtico, do mesmo jeito, só que vai começando a zerar, porque tem certas restrições, né? Então, eu vou zerando um monte de coisa, eu gero essa matriz enorme, né? Que vai ser aqui F igual KD, exatamente a mesma coisa, tá? Note-se que essa matriz ela é obtida pela superposição das matrizes de rigidez do elemento da barra da treliça e do elemento da viga, né?
conforme apresentado a seguir. Eu dei uma matriz 6 por 6. Se eu tenho 3 deslocamentos em 2 pontos, dá 6 por 6, né? Se eu tivesse 4, vai dar 8. Quando eu começar a aplicar aqui as forças, né? Com a matriz de rigidez do elemento de porte, que é obtida pelos mesmos coeficientes de rigidez locais já utilizados anteriormente. Só que aqui eu tenho rotações, né? E aí eu tenho translação de eixo, está inclinado, eu tenho que translar, então é a mesma coisa, vai ficar DI cosseno, DI seno, igualzinho na treliça. Menos DI cosseno, menos DI seno, né? Isso daqui é a mesma coisa que o deslocamento, só que ele chama de letras diferentes. Então eu tenho uma força inclinada que eu tenho que decompor para cá, né? E tem que decompor para cá. Eu tenho essa força inclinada, eu tenho que decompor ela para cá e decompor ela para cá. É só isso. E aí quando eu jogar na matriz aqui, como eu tenho várias, né, várias formas, eu vou ter uma matriz igual a da treliça. Tá vendo? Se eu olhar isso aqui, o pedaço da treliça aqui, o pedaço da treliça aqui. Eu tenho um aqui e um aqui. Ela sempre é dada nessa direção aqui, ó, tá vendo? E aí eu vou na hora de, no final, eu corto tudo isso daqui, né? Eu teria que multiplicar essa matriz com essa. Eles imaginam que isso vai virar uma coisa que vai dar uma página de matriz, né? E a gente, o livro nem apresenta para vocês, porque como o intuito é computacional, o computador que vai calcular isso daí, vai dar 300, 400 cálculos na hora de fazer isso, de fazer uma linha vezes a outra, né? É o computador que vai se virar para resolver isso, tá bom? Então não precisa se preocupar de, meu Deus, eu vou ter que fazer. No material de vocês tem alguns exercícios, né? De alguns casos específicos que eles trazem esse cálculo pronto, tá lá pronto para vocês, que dá para fazer manualmente. Então estudem, né? Fica de tarefa para vocês fazerem esses exercícios em casa. Então, só para finalizar, da mesma forma como apresentado no caso das barras de treliça, né? A matriz de desdobramentos escrita no sistema de eixos globais é dada por K. Vendo? Eu tenho K, vai ser a matriz transposta inicial vezes KT, que é a matriz transposta vezes a outra, né? Isso aqui representa a multiplicação. E uma vez obtida a matriz de rigidez escrita no sistema de eixos global de cada elemento do pórtico, basta fazer a contribuição dessas matrizes na matriz de rigidez do pórtico, de maneira análoga ao procedimento usado por Trelice para viga, né? Também de maneira semelhante são determinados deslocamentos conhecidos pelas regiões de apoio do pórtico. Então é a mesma coisa, gente, né? Aqui eu tenho TD, ó, né? Essa matriz. Se eu for ver aqui, eu só estou multiplicando a transposta por K por T. Ele nem apresenta o cálculo, porque assim, vai dar uma matriz que te daria uma folha, né, inteira. Não tem porquê. Você coloca no software, coloca lá, eu quero que multiplique essa por essa, faz essa vezes essa, eu quero que faz essa transposta, ele faz tudo. Porque manualmente é inviável, tá? Por isso que essa aula de análise matricial, ela sempre fala com o enfoque dela computacional. Mas a gente passa todo o princípio, caso vocês precisarem, né? Tá aí e dá para fazer manualmente algumas situações, tá? E essas situações estão contidas no livro de vocês. Então eu deixo como tarefa que vocês façam, tá? A gente não tem como, não dava tempo, né, de fazer aqui em sala, porque assim, um exercício demoraria umas 2, 3 horas para fazer, não porque é difícil, porque tem que cair esse vezes aquele, esse vezes aquele, né? E demora, tá? Mas eu deixo como tarefa que vocês façam, tá bom? No finalzinho eu sempre deixo para dúvida. Então, caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade. Nenhuma dúvida, pessoal? Fica aqui no chat esperando, tá?
Mais fáceis, tá, ô Leonardo? Agora que eu vi seu comentário, perdão. É mais fácil no exercício. Deixa eu pegar aqui, até abrir para você ver. Pera aí. Só um segundo. Que agora ele não quer abrir. Não. No exercício é mais fácil, porque o que acontece? Parece que é imenso, né? Não, a matriz vai ser a mesma. Só que a equação é a mesma. O bom é que chega no exercício, dá tudo zero. Né? É zero vezes zero vezes zero vezes zero vezes zero, e no final dá tudo zero. Você não vai ter quase nada. Ó. Eu vou abrir aqui rapidinho só pra você ver, ó. Tá, é que não dava tempo de verdade, senão eu tinha colocado, porque senão eu passo o exercício, a gente acabando o semestre, tem mais só uma aula, só tem a semana que vem, né? E aí, se eu passasse o exercício, a gente não ia conseguir terminar o conteúdo. Tem um método de cross ainda, que é muito importante que vocês vejam, ó. Ele deu aqui uma situação, ó, tá vendo? Ele numera igualzinho eu falei pra vocês. Aí ele fala os ângulos, o que é cosseno de θ é 1, cosseno de zero, seno de θ é 0. Aí ele dá a mesma equação, ó, e 1, 2, 3, 4 aqui, tá vendo? Opa. Aí, ó, ele vai multiplicar, vai dar tudo zero. Vai ficar zerando tudo isso aqui, né? Aí ele parece, nossa, olha o tamanho dessa equação. Aí você vai calcular, dá isso aqui, ó. 0,28, 0,96, só que você tem que fazer, 1 a 1, sabe? Dá trabalho. Né? Você vai multiplicando todo mundo, você vai dar esses valores aqui, pequenininho. Aí depois, quando ele faz a geral, né, que ele tem que multiplicar 1 por 2, que ele multiplica por EA, elas dão isso daqui, ela vai zerando tudo no final. Aí acaba, tudo zero, tá? Lá no final, ó, né, da de pórticos, ó, ele dá de novo, tá vendo? Mesma coisa, ó. Você vai ver que zera um monte de coisa, no final ele aplica aqui, ó, 0, 0 vezes 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, assim, exatamente as mesmas equações, só que demora a ficar nesse vai e vem de lá para cá, né? E tem vários exercícios para vocês fazerem, tá vendo? Com a resposta depois, ó. Então aproveitem e façam, tá? Na verdade, no exercício é mais fácil do que o que eu mostrei, porque o que eu mostrei fica aquele monte de letra, né? Dá uma assustada. Lá na hora dá tudo zero. Isso é zero multiplicado por tal e zero por tal, você vai ver que vai cortar um monte. Fica quase nada no final.
tá bom? Mas façam, tá? Não deixem de fazer, é muito importante que vocês façam, tá bom? Pessoal, deu nosso tempo, tá? A gente encerra a aula de hoje por aqui. Agradeço a todos pela atenção, bons estudos, se cuidem, tá? E até semana que vem. Semana que vem a gente tem a nossa última aula, tá bom? Então, obrigado, pessoal. Tchau, tchau.